Papará, olá, olá. Bem, resumindo, estamos aqui para GA. Uou. Hoje a gente viu distâncias e mais umas coisinhas, circunferência, esfera e meh. Então, bem, sobre distância, a gente vai ter a distância entre dois pontos. Aí, bem, se a gente tem dois pontos no eixo x, y, z, que aí o z tá aqui, o x é como se fosse assim, mas eu sou girogotango e aí eu fiz assim, quase sem nenhuma inclinação, digamos assim, sei lá, e o y tá aqui. Aí, beleza. Supondo que o ponto A, ele é x0, y0 e z0, então A igual a x0, y0 e z0, e o B, ele é igual a x, yz. Aí, se a gente fizer o D, que vai ser a distância de A até B, a gente percebe que isso aqui seria uma projeção do AB na reta aqui embaixo, nessa reta, se quiser. Não, sei lá, mano. Basicamente, o D, ele é o A e o B. É um Pitágoras, que seria o D ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Beleza. Aí se a gente tacar o A aqui embaixo, aqui ficou, era pra ser assim, mas dane-se. A gente percebe que ele ele vai ser x0, y0 e 0 e o x e y 0, certo? Aí a gente vai ter um outro triângulo aqui também, um outro Pitágoras. Aí vai ser o A', o A'B' e o A. Eles são perpendiculares, tem 90 graus, porque eles são paralelos, porque o B' ele vai ser paralelo ao eixo X e o A' vai ser paralelo ao eixo Y. Então aí, ou vice-versa, tanto faz, tá? Aí basicamente, ahn, aí basicamente a gente tem um triângulo aqui. Aí se a gente fizer a distância desse triângulo, a gente quer calcular o A, então a gente faz que é A igual a x1 menos x0, que seria o x menos x0, e o y menos y0, os dois ao quadrado. Porque, o A' é o... Se o A' for isso aqui, então ele vai ser o... Vai ser o y menos y0, que o y... Sei lá, mano. Y menos y0, e aqui vai ser... isso aqui, o B' vai ser o x menos x0, beleza? Aí, com isso a gente tem que A ao quadrado é igual a x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. E se a gente fizer o B ele vai ser só o z1 menos z0. Aí, basicamente, a gente então tem o B e o A. Sendo o B igual a... sendo B igual a z1 menos z0. E aí, beleza. Aí agora fazendo o raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, que é o D que é Pitágoras e tudo mais, vamos ter que A ao quadrado mais... não tá aparecendo aqui, mas Z1 menos Z0 ao quadrado, porque é o B. E o A ao quadrado seria a x menos x1 menos x0 ao quadrado, mais y1 menos y0 ao quadrado. Com isso, a distância entre esses dois pontos é dada por raiz de x1 menos x0 ao quadrado, mais y1 menos y0 ao quadrado, mais z1 menos z0 ao quadrado. Beleza? Beleza? E é isso, mano. Alegria. Beleza. Aí agora a distância do A até o B. Sendo o A aqui e o B aqui, a distância do A até o B é igual ao módulo de AB, que é igual a módulo de B menos A, que é igual a x, yz, menos x0, y0, z0, que é o A, é x0, y0, blá, 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 blá. Aí a gente pode falar que isso aqui é equivalente ao módulo de menos x, x0, menos x, menos... Não, por que esse menos? Esse menos tá errado, é x menos x0, tá? X menos x0, y menos y0 e z menos z0. E aí a gente vai ter o m, n, p. Isso aqui é equivalente a raiz de m ao quadrado, mais n ao quadrado, mais p ao quadrado, que é equivalente a isso aqui, que é o raiz de mnp vezes mnp. Mas, sinceramente, só sabendo que a distância entre dois pontos é isso aqui, acho que já é bom bastante, pra falar a verdade. Ainda não teve nenhuma questão que precisava saber da outra propriedade, mas, né? Vamos ter anotado aí, né? Sei lá. Aí a distância entre dois pontos é a maior distância entre os pontos desses conjuntos. É menor, foi mal.
Foi mal, mano. Tô com visão ruim, sabe? Uso óculos. E aí, então, beleza. Dado um ponto A e um número positivo R maior que zero, o conjunto X do plano do plano 1. Calma aí, que? Vazou meu zap, mas dane-se, acho que não tinha nem nada zoado. Ó, aqui, um vídeo aleatório que tava tocando aqui no meu YouTube. Pois é, mano, tava tocando Liga da Justiça. Muito incrível, né? O Batman humilhando o Darkseid. Beleza. Aqui. Então, dado um ponto A e um número positivo R maior que zero, o conjunto X do plano D e a distância de A até X é igual a R. X do plano, tá... Tá, o x é um elemento do plano e a distância de A até x é igual a R. Esse aqui vai ser a circunferência do centro A e raio R. Então, aí, a distância de A até x, sendo x um elemento em um plano, digamos assim, vai ser igual a R. Aí a gente vai ter uma circunferência, porque qualquer valor nessa aqui, mais ou menos, digamos assim, vai ser x. E aí a distância do A até esses pontos aqui vai ser igual a R. É uma circunferência. Uou! Aí, então, esse aqui é a equação geral de uma circunferência, que é o x menos x0 mais y menos y0 ao quadrado. Tudo isso ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, onde o x0 e o y0 são os elementos do centro, ou seja, o centro fica em x0 e y0. E aí a gente vai vendo, né? O raio é r ao quadrado aqui e tudo mais. Beleza. Então, por exemplo, aqui a equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 4. Bem, sabemos que o r ao quadrado então é igual a 4, então r é igual a 2. E o x menos 1 ao quadrado, então a gente sabe que ele tem centro em 1 e 2, ou seja, o centro dele fica em 1 e 2. Uou, incrível. Basicamente isso, mano. Esse aqui seria. Aí se você for testar uns pontos aleatórios, tipo, para x igual a 1, a gente vai ter que o y é igual a... Ih, Cassino. A gente vai ter que para x igual a 1, a gente vai ter que o y ao quadrado menos 4y mais 4 menos 4 vai ser igual a 4. Porque, bem, o raio é 2, então vai ter, né, distância 2. Aqui, se o x for igual a 3, aí o y vai ser igual a 2. E vai vendo, mano, um monte de coisa assim, vai rolando. Tipo, aqui vai ficar 4, aí passa pra cá. Aí y menos 2 ao quadrado é igual a 0. Então y vai ser igual a 2 e tal. Aí, né, você pode pegar qualquer ponto aqui nessa bordinha que vai o x e aí que vai dar um raio, uma distância até o centro igual a 2. Aí, beleza. Qual a distância do ponto 4,2 até a circunferência? Bem, se a gente tem um ponto 4,2 aqui, né? O 4,2. Bem, uma forma seria, nossa, se você olhar aqui, uma das partes da circunferência tem só 1 de distância. É uma opção, mas você não vai perceber isso toda hora, por incrível que pareça. Uma outra opção que você poderia fazer seria você fazer a distância de 4,2 até 1,2. Que aí seria a raiz de 4 menos 1 ao quadrado mais 2 menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz de 9, que é igual a 3. E aí, mas aqui seria até o centro. A gente quer até uma das bordas da circunferência. Então a gente tira o raio. 3 menos 2, que vai ser igual a 1. Então tá aí, mano. Incrível, né? Aí no espaço, dado um ponto A igual a x0, y0 e z0, em um número positivo R, o conjunto x do espaço de distância de A até x igual a R é chamada de superfície de esfera. Ou seja, basicamente, essa formulinha aqui vai ser a superfície da esfera, que é o R igual a raiz de x menos x ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, e z menos 0 ao quadrado, e o cassino 4. Beleza? Beleza. Então, tipo, por exemplo, isso aqui a gente vai ter então o centro em 1, 2 e 1. Aqui temos o centro da esfera e o raio vai ser igual a 3, porque isso aqui é r ao quadrado. E r ao quadrado igual a 9 e r igual a 3. Beleza? Perfeito. Aí veja que se dada na forma... veja que se dada na forma x ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado mais 4y mais z ao quadrado mais 2y menos 3, não é algo imediato,
que você vai perceber que é uma superfície de esfera. Isso aqui é igual a isso, tá? Porque, ó, se você abrir tudo, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1, mais y ao quadrado, mais 4y mais 4, mais z ao quadrado, mais 2z mais 1, é igual a 9. Isso aqui é equivalente a x ao quadrado. Oi, cosseno. Se a gente juntar todos os numerozinhos, vai ficar x ao quadrado menos 2x, mais y ao quadrado mais 4y, mais z ao quadrado mais 2z. Isso aqui vai ser 1 mais 4, 5, 6, 6 menos 9, vai ficar menos 3, certo? E aí, isso aqui é exatamente igual ao que está escrito aqui. Então, beleza. Aí, agora, vamos calcular a distância entre um ponto e reta no espaço. Mano, sinceramente, eu não entendi muito bem o que ela tentou fazer aqui. Mas deixa eu tentar revisando aqui, já que isso aqui é uma revisão para mim. Basicamente, ó, a gente então quer a distância entre o ponto 1, 2, 3 e a reta 1 mais 2 lambda, menos lambda e 2 menos 3 lambda. Beleza, a gente sabe o vetor diretor dessa reta, que é 2, menos 1 e menos 3. E o ponto que ela passa é 1, 0, 2. Perfeito. Aí, se a gente fizer o desenho, a gente vai ter que o ponto C, que é o... sei lá, mano, é o 1, 0, 2, até o ponto P. Se a gente quer saber a menor distância entre essa reta que passa por C até o P, a gente faz então a projeção de CP, na reta, que aí isso aqui seria o U, isso aqui seria o V. E aí a gente queria saber o que é esse D, essa distância aqui. Beleza, como a gente vai fazer isso? Bem, a gente sabe que o U é igual... o V, na real, o V a gente sabe que é igual ao CP, certo? Isso aqui vai ser igual a... não é o do Pokémon Go, nossa, que piadocas. Vai ser 1 menos 1, 0 menos 2 e 2 menos 3. Isso aqui vai ser igual a 0, menos 2 e menos 1. Então, a gente sabe já o vetor V. Agora, para fazer o U, bem, isso aqui vai ser mais ferrado. A gente vai ter que jogar um pouco de CS, né? Para descobrir claramente. Nossa, cheio de piadocas. Bem, para fazer o CS, é só a gente fazer a formulinha da projeção, que seria que CS é igual ao V vezes... calma aí, deixa eu deixar nas cores. Eu deixo nas cores? Ah, eu deixo, né? Eu gosto das cores. V vezes U sobre U vezes U vezes U. Isso aqui vai ser igual a... sendo U o vetor diretor da reta. Isso aqui vai ser igual a, então, a 0 menos 2 menos 1 vezes o vetor diretor seria 2 menos 1 menos 3 sobre 2 menos 1 menos 3, 2 menos 1 menos 3, isso tudo vezes U. E aí, com isso, eu tô resolvendo aqui a questão sozinho, tá? Depois eu vou dar uma vista no que a professora fez. Ou, eu não sei se eu copiei direito o caderno, por isso que eu não tô olhando. Bem, aí com isso a gente vai ter 0 mais 2 mais 3 sobre 4 mais 1 mais 9. Eu tô multiplicando 2 com 2, menos 1 com menos 1 e 3 com menos 3. 0 com 2, menos 2 com 1, menos 1 com menos 3. Aí com isso a gente chega nisso aqui vezes U. Isso aqui é equivalente a 5 sobre 14 vezes o 2 menos 1... não, 2 menos 1 e menos 3. Aí com isso a gente tem então que... a gente tem a projeção de CP na reta. Então, para a gente calcular o S, qual é o valor do ponto S, a gente poderia fazer que seria o C mais o 5 sobre 14 mais... não, vezes 2 vezes menos 1 e 3, menos 3. Isso aqui vai ser igual a... o C, ele vai ser o 102 mais 5 sobre 14, 10, vai ficar 5 sobre 7, menos 5 sobre 14, menos 15 sobre 14. Isso aqui vai ser igual a... isso aqui vai ser igual a 12 sobre 7, menos 5 sobre 14,
Menos 15 sobre 7. Deixa eu só dar uma conferida. Então o S tá nesse ponto aqui. Aí a gente poderia calcular. O que que a gente estava procurando mesmo? A distância. A gente agora poderia fazer só um PS. Um SP, tanto faz. Vamos fazer o SP. Que esse aqui é o ponto S. Então SP seria o ponto P, que é 1, 2 e 3. 1 menos 12 sétimos. 2 mais 5 sobre 14. 3 mais 15 sétimos. Isso aqui vai ser igual a menos 5 sétimos, 28 mais 5, 33 sobre 14, 21 mais 15, calma aí, 21 mais 15, 36 sobre 7. Não, tá errado isso, não tá? Não, tá certo. Isso aqui, então, seria o SP, São Paulo. Mas a gente não quer saber só isso aqui, a gente quer saber o módulo de São Paulo, qual é o tamanho dessa distância. Então a gente vai fazer raiz de menos 5 sétimos ao quadrado, mais 33 sobre 14 ao quadrado, mais 36 sobre 7 ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a 25 sobre 49, mais um número muito grande, que eu tô preguiça de fazer a conta, mais um outro número muito grande que eu vou fazer na calculadora. Beleza, aqui eu cometi um monte de erro, porque, bem, aqui eu tinha usado PQ ao invés de... Eu tinha usado PC ao invés de CP, mano. Eu cabacei, eu fiz errado. Aí tava indo... Aí tava calculando a projeção errada, basicamente. Porque a projeção a gente sempre precisa, tipo, se a gente quer a projeção nessa direção, a gente precisa assim. O V nessa direção e o U aqui. Mas antes eu tava fazendo assim. E aí tava dando tudo errado, porque o sinal tava errado, um monte de coisa. Então, toma cuidado com isso. Aí se você fizer com o sinal certo, ou seja, fazer CP ao invés de PC, aí vai dar tudo certinho. Se você fazer as multiplicações e tudo mais. Eu já fiz tudo aqui. E, bem, eu não lembro onde eu parei, sendo sincero, mas eu fiz o passo a passo. A ideia tava certa, com exceção do PC que eu usei ao invés de CP, tá? Foi mal. Basicamente isso, e aí depois você calculou o módulo e aí deu 1,79. Então tá aí, mano, essa é a distância. Agora eu vou tentar dar uma entendida rápida aqui no que a professora fez. Bem, a gente então começou com CS, é igual a projeção de CP em V. Aí a gente fez aqui a formulinha do CP vezes V sobre V vezes V vezes o V é igual a CP vezes V sobre o módulo de V. Beleza. Aí o CP ao quadrado é igual a CS ao quadrado mais SP ao quadrado, que é basicamente se você olhar aqui, tipo, CP isso aqui é equivalente a CS mais SP. Então, basicamente essa é a ideia. E a gente usou aqui, que é a ideia do triângulo, na real. A gente usou Pitágoras, que é o CP ao quadrado igual a CS ao quadrado mais SP ao quadrado. Aí SP ao quadrado, ele é igual a CP ao quadrado menos CS ao quadrado. Porque a gente passou os SP para outro lado, ou se você preferir, você passa CS para outro lado. E aí fica o módulo de 1 menos 1, vezes 2 menos 0, 3 menos 2, que é CP, que é, bem, vocês sabem, né? A distância entre dois pontos é o... Não, se a gente quer o vetor entre dois pontos, vai ser basicamente o 2 menos... Não, 1 menos 2, porque é CP, não PC. Então, 1 menos 2, 2 menos 1, 3 menos 3. E aí com isso a gente chega em uma maravilha coisa aqui. Aí com isso CP vezes V vezes o módulo de... Não, peraí, Cassino. E aí então a gente tem CP ao quadrado menos o CS ao quadrado. CS, como a gente viu aqui, é CP, que nesse caso seria o... Cassino. Aqui seria CP, tá? CP vezes V sobre V vezes... vezes o V aqui. Mas, sinceramente, mano, eu acho que eu copiei errado, não é possível, ser sincero, porque, mano, esse V aqui só evaporou. Sei lá, mano, o que aconteceu com ele.
Aí isso aqui vai ser igual a 0 mais 2, 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos 0, 2, 1, 2, 1, 3. Isso tudo ao quadrado, sobre 2, menos 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, aí ficou em 5, menos o 0, menos 2, 3 ao quadrado, sobre 14. Aí a gente tinha que resolver isso aqui, e aí chegaria no 1,71. 79. Outra forma seria a gente ver que é um paralelogramo, aí se a gente multiplicar CS com CP, se a gente fizer o produto vetorial, a gente consegue a área do paralelogramo, e isso, mano, aí a gente chega nessa formulinha aqui, no final das contas, que eu tô preguiça de explicar. Beleza, aí aqui a gente viu uma matriz com transformação linear, que basicamente aqui incluía umas coisas de autovetores, autovalores, um monte de coisa, mas tô com preguiça de explicar também. E eu não anotei direito porque não deu, simplesmente ela não anotou na lousa, nem tinha slide, nem nada, então, tinha slide de certa forma, né? Dane-se. Bem, aí aqui foi um exercício da aula extra que ela deu, que basicamente tinha que calcular a distância entre uma reta que passa por A e tem direção V, a reta tem direção V e o ponto é P, basicamente. A distância entre a reta e o ponto P. Aí, bem, a gente teve... Isso aqui foi uma ideia que o Henrique teve, que eu não entendi, se bem sincero, como funcionava, então eu ignoro isso aqui. Mas, bem, basicamente a gente vai fazer o que a gente fez no exercício anterior. A gente vai fazer a projeção de U e V, sendo o AP e o V o AQ, e o AQ seria o vetor diretor, nesse caso do treco, que vai ser então AP vezes 1, 0, 1, 0, 1, 0. Por que 1, 0? Porque aqui fala que ele tem direção, a reta tem direção V, que é o 1, 0. E aí com isso a gente chega aqui em menos 5, menos 4, menos 1, vezes 1, 0, sobre o 1 vezes 1, 1 vezes 1, 0 vezes 0. Aí 1 mais 1 fica 2. Aí com isso a gente chega em menos 9 sobre 2 vezes U. Aí para achar o ponto Q, como ele está aqui, a gente tem que fazer o A mais a projeção, menos o A menos 9 sobre 2 vezes U, e aí a gente chega nessa maravilha aqui. Aí é só a gente calcular a distância entre o Q e o P, e aí a gente já chega no nosso valor. Aí questão 2. Distância entre um plano que passa por A e tem direção de U e de V e passa por P. Ou seja, tipo, se a gente tem dois planos... se a gente tem um plano... Aí, eu desenhei, inclusive. Eu apaguei? Não apaguei. Basicamente, a gente tem um plano aqui. Aí, se a gente fizer o vetor normal, e a gente, tipo, se a gente tem um ponto P, temos o P aqui. Aí a gente traça normal. Se a gente fizer a projeção do nosso plano, do P, do ponto no plano com P na normal, a gente consegue a distância, porque se a gente juntar aqui, a gente percebe que essa projeção vai ser igual à altura, ou se quiser, a distância entre o plano e o P, que é a perpendicular. Então, bem, começamos aqui calculando o vetor normal, fazendo 1, 0 vezes o produto vetorial entre 1, 0 e 1, 1, 1. E aí, com isso, chegamos no vetor normal, menos 1, 1 e 0. E aí, com isso, a gente conseguiu chegar na equação geral, que a gente não usa. Aí, bem, projeção de AP no plano, na reta normal, na verdade, seria o AP vezes o menos 1, 1, 0, que é o vetor diretor da nossa reta normal. E aí, bem, aí a gente vai chegar em menos 5, menos 4, menos 1, vezes o menos 1, 1, 0, e vai indo, mano. Você resolve esse treco, aí você chega aqui em menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 e 0. Aí só fazer o módulo disso, que é o tamanho vai ser o tamanho da projeção na normal. E aí com isso a gente vai conseguir chegar Cassino. Com isso a gente vai chegar no tamanho da normal, da projeção, que seria raiz de 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, tanto faz. E aí o C. O C pede para... É uma questão que não cairia na prova, tá? Que é a distância entre a reta A e P. Bem, seria fácil se elas fossem paralelas, porque se elas fossem paralelas, era só a gente pegar um ponto aleatório na reta A, na reta 1, e depois fazer a distância com a reta 2, fazer
o treco paralelo e o cassino com a projeção e tal. Mas não é esse caso. Se a gente fizer aqui o produto, se a gente for testar aqui, eles não são múltiplos, ou seja, não são paralelos. Então eles são concorrentes. Se fizer o produto escalar também, você vai ver que elas não são perpendiculares, então elas não se cruzam entre si. E aí, bem, beleza. Se a gente tem então duas retas que estão em plano diferente, digamos assim, basicamente a gente calculou a normal formada, ou seja, a gente calculou uma reta que seja perpendicular a essas duas retas, e aí essa normal ela vai passar nessas duas retas, certo? E aí depois a gente só fez a dane-se. Depois a gente só fez essa aqui é a normal, e aí depois a gente só fez a projeção, tipo, aqui o tal A, aqui tal P, sei lá. E aí a gente fez a projeção da reta AP na normal, e aí a gente chegou no valor que vai ser a distância entre as duas retas, que aí seria raiz de 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. É isso, mano. Eu não tô mais afim de explicar nada, então. Mas ainda tem aula de MD, né? Que saco.